Vamos, vai ser legal. Feitou. Sejam muito bem-vindos ao Jonas Correia de volta com mais um vídeo, mas hoje um pouco diferente, porque eu quero gravar falando sobre um filme que eu vi, talvez o filme mais esperado de 2021, na real desde 2017, que a gente está esperando, né, esse filme, porque o que saiu, a primeira versão que saiu lá atrás, né, enfim, o filme que era considerado um mito, né, uma lenda em Hollywood. Ninguém sabia se ele, será que existe mesmo esse filme, será que ele não existe, será que o diretor realmente tem uma cópia dele guardada em casa e ele está mostrando só para os amigos? Sim, meus amigos, a gente vai falar hoje dele, do tão esperado, do tão aclamado pelos fãs, o Liga da Justiça do Zack Snyder, ou para os mais íntimos, o Snyder Cut. E antes de começar a falar do filme em si, eu só queria deixar bem claro para vocês que eu não sou crítico de cinema, eu não sou crítico de quadrinhos. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu vi o filme, gostei muito e eu quero dar minha opinião de fã sobre aquilo que eu vi, sobre essa expressão artística que é o cinema. E provavelmente vai ter muita gente que vai ver esse vídeo e não vai concordar com as coisas que eu falei, vai achar que eu errei alguma coisa ou que eu não citei uma referência correta dos quadrinhos, enfim, tá tudo certo, entendeu? Esse vídeo ele não tem a menor pretensão de ser acurado com os acontecimentos dos quadrinhos nem nada. É a opinião de um fã, de um cara que gosta de filme, viu uma coisa, gostou e vai dar a opinião dele agora. Pra quem gosta de treta, pra quem tá sempre semeando o caos pela internet, quando não gosta de alguma coisa, se vocês não gostarem do que eu vou falar aqui, velho, tá tudo certo, tá? A gente pode pensar diferente. Isso é normal. Se nós fôssemos 7 bilhões de iguais nesse nosso pálido ponto azul, que é redondo, inclusive, ia ser um saco na real, porque ia ser todo mundo igual, todo mundo pensando igual, todo mundo fazendo as mesmas coisas, dizendo as mesmas coisas, ninguém ia inovar, ninguém ia trazer nada de diferente. Cara, ia ser um saco, ia ser um tédio completo, né? E o massa da vida é justamente isso, né, cara? A gente poder discordar, a gente poder discutir e dialogar com as pessoas que pensam diferente de nós, que é isso que faz a gente aprender, que é isso que faz a gente evoluir, e olha, por incrível que pareça, faz a gente até mudar de opinião. As pessoas mudam de opinião, elas podem mudar de opinião. Só esse disclaimerzinho antes da gente começar. Não estamos aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Estamos aqui para celebrar o Snyder Cut, celebrar a Marta. Marta, save Marta. Eu vou falar um pouco sobre o filme de forma geral. Depois eu vou passar aí pelos personagens e tal para falar um pouco mais sobre o que eu achei do desenvolvimento de cada um deles no decorrer do filme, que eles estão muito bem desenvolvidos agora. Tá? Para vocês terem uma ideia, até a nave do Batman tem um arco nessa história. É inacreditável. Esse vídeo ele vai estar cheio de spoilers. Então, se você não viu o filme ainda, para esse vídeo, pausa, vai lá, assiste o Snyder Cut e 4 horas depois volta, dá play e assiste o resto. Então, sem mais delongas, gurizada, bora falar do filme. Cara, comparando com Liga da Justiça de 2017, que passou por todos aqueles problemas envolvendo o Zack Snyder, envolvendo a Warner, a filha do Zack Snyder, né? Resumindo aqui rapidamente o que aconteceu. Durante as filmagens, a filha do Zack Snyder cometeu suicídio. Isso abalou muito o diretor na época. E ele já vinha com alguns atritos com a Warner em relação ao baixo desempenho que foi o Batman vs Superman na época, que eles esperavam que o filme fizesse muito mais dinheiro e ele fez em torno de 650 milhões de dólares só. Para Warner aquilo foi muito pouco. O Zack Snyder já vinha com um certo desgaste dessa visão que ele estava trazendo para os heróis da DC na época. Acontece isso quando eles estavam gravando. O Zack Snyder ele não se vê mais capaz de continuar comandando o filme e aí diverge um pouco o que aconteceu, se realmente foi ele que pediu para sair do filme ou se foi a Warner que afastou ele. E eles trazem o Joss Whedon, que foi o cara que ele é conhecido pela série da Buffy, a Caçadora de Vampiros, ele é conhecido pelo primeiro Vingadores, pelo primeiro e pelo segundo Vingadores. E o Joss Whedon chega para amarrar esse filme, né, para terminar ele e para mudar um pouco o tom. E aí começa várias questões ali de refilmagens. Tem aí informações que dizem que ele refilmou quase 2/3 de todo o filme. O filme saiu. Teve toda aquela polêmica lá do bigode do Henry Cavill, que na época que ele já estava gravando Missão Impossível, ele estava com um bigode e por contrato ele não poderia tirar o bigode para essas refilmagens. E eles tiveram que tirar o bigode dele digitalmente, ficou uma coisa bizarra, ficou uma coisa medonha. Então teve várias polêmicas, agora há pouco tempo atrás vieram polêmicas de abuso moral do Joss Whedon com os atores, enfim, cara, foi um tendel essa refilmagem. E a gente consegue ver isso no filme que foi pro ar. Dá pra ver que tem coisas
que são Zack Snyder, tem coisas que são Joss Whedon. Os personagens, o arco deles não funciona, tem muita coisa ali que tá completamente jogada, tipo, por exemplo, o Cyborg é um personagem que tu não entende direito o que aconteceu, e nesse agora, no Snyder Cut, o Cyborg, né, eu acho que é um dos principais, é ele que move a história ali, a questão das caixas maternas, mostra como o pai dele utilizou essa tecnologia para salvar a vida dele, né, que ele sofre um acidente, e o pai dele usa essa tecnologia que acaba transformando ele em um ciborgue, né, dando uma armadura para ele, e o Cyborg é um cara que tem o arco muito melhor desenvolvido, o próprio arco do Aquaman, o próprio Flash, foi um cara que eu notei muito que no filme de 2017 ele fazia umas piadas nada a ver, ele era meio cagalhão, assim, ele até fala pro Batman, ele não tá acostumado com batalha, né, o negócio dele é correr e empurrar as pessoas, e nesse agora ele é muito mais corajoso, e ele dá ideia, tem atitude, ele toma certas atitudes em momentos ali que antes ele ficava o cagalhão e o Batman tinha que chegar e dizer pra ele o que fazer. O arco dele é muito mais bem desenvolvido, cada personagem agora tu vê que tem a sua própria personalidade. No primeiro filme lá eles pincelam levemente, né, que as Amazonas e os Atlantes, antes de irem pro fundo do mar, eles viviam na superfície. Esses dois povos, eles tinham uma rixa. A Mulher Maravilha e o Aquaman, em vários momentos assim, eles param e eles conversam sobre isso. Pô, quem diria, hein, um Atlante e uma Amazonas no mesmo time, como é que é isso pra ti e tal. E tu vê que eles vão desenvolvendo isso, assim. Eu não vou nem comentar as 4 horas de duração do filme, porque eu acho que essas 4 horas, elas só agregam. Pra mim, não foi um problema. Eu poderia ver de novo agora esse filme por tranquilamente 4 horas. A gente não vê passar. Sim, é bastante informação, é muita coisa, né? A gente tem a história de origem do Flash, então por 4 horas acaba sendo, cara, eu achei suficiente, assim. Agora as coisas, elas têm um porquê, toda a questão de trazer o super-homem ou não de volta à vida, ela não é tipo assim, pronto, precisamos trazer o kryptoniano de volta à vida, porque sim, eles vão conhecendo a história das caixas maternas, eles vão entendendo como elas funcionam, eles vão entendendo o porquê que o Lobo da Steppe tá atrás delas, e nesse meio tempo eles começam a perceber que sozinhos eles não conseguem bater de frente contra o Lobo. E aí eles começam a entender, tá, mas a caixa materna deu vida pro Cyborg. E é muito legal como o Zack Snyder, ele constrói essa cena, a câmera ela vai passando e eles vão conversando e vão entendendo como a caixa materna funciona. Enquanto eles estão ali discutindo, tu consegue ver surgindo a ideia organicamente. Tanto é que o Flash chega numa hora e fala assim, peraí, eu sei o que vocês estão pensando, só que eu não vou ser o cara porque vou falar isso, eu vou deixar pra vocês falar. E aí eles vão conversando assim, a gente pode trazer o super-homem de volta à vida. Se ela deu vida pro Cyborg, talvez a gente possa trazer ele de volta. Então tu vê que todas essas coisas, elas são muito bem explicadas, elas têm o seu tempo. E mesmo assim, eu acho que tem algumas coisas que poderiam ter sido tiradas, mas eu acho que como o Zack Snyder tava com essa oportunidade de mostrar tudo que ele fez, botar todo o trabalho dele ali, eu entendo por que ele não quis tirar absolutamente nada. Um dos exemplos é no início do filme ali, quando o Batman vai tentar recrutar o Arthur Curry, o Aquaman vai embora, e aí as pessoas que estão em volta vendo ele entrar no mar, elas começam a meio que cantar, né, fazer tipo uma oração ali, um cântico em homenagem a esse ser que traz a comida pra eles também, que ajuda eles. Uma das pessoas lá que tá cantando vem, pega uma roupa e aí olha pro mar e eles continuam cantando e a cena é bem longa. Isso é uma coisa que não leva a trama pra frente, é só pra gente ver como aquela galera idolatra o Aquaman. Eu acho que isso poderia ter saído, né? Ele poderia ter ido embora e o Batman falar alguma coisa ali e deu. Mas eu entendo essa parte do Zack Snyder de querer botar ali absolutamente tudo que ele gravou. A própria parte quando o Super-Homem volta, tem aquela cena que o Flash ele vai correr, ele precisa correr dentro da nave pra gerar energia suficiente pra encostar na caixa materna e dar energia para ela. Flash explica que ele consegue gerar uma corrente elétrica quando ele corre. Nessa parte a gente consegue ver também já o que o Zack Snyder estava planejando para ele. Nesse ponto a gente vê que o Flash não chega a tempo. A caixa encosta na água, né? Tipo, a caixa tá caindo, o Super-Homem tá na água para ser ressuscitado, a caixa tá caindo, então o Flash teria que chegar a tempo de encostar ali. E ele não chega. E é legal de ver que o Flash tem essa coisa de quanto mais rápido ele correr, ele meio que consegue voltar no tempo. E dá pra ver que ele corre ainda mais rápido ao ponto de ele faz a caixa voltar no tempo um pouquinho, que é justamente o tempo que ele precisa pra chegar nela e energizar e trazer o Super-Homem de volta. Então tu vê que até isso assim é bem explicado, a gente consegue entender que está tudo ali, e o jeito que o Zack Snyder filma, o jeito que ele te mostra as cenas, a gente consegue entender bem essa parte. Tanto é que no final também, quando o Lobo da Steppe junta as caixas, todo mundo morre. Quando o Flash vê, ele bota na cabeça que assim, cara, eu preciso correr, e ele tomou um tiro
ele tá super machucado e tal, e aí a gente vê mais um poder dele quando ele começa a vibrar as moléculas do corpo dele, ele consegue se regenerar, dá a entender que é a primeira vez, e ele começa a correr como nunca, ao ponto de voltar no tempo, o tempo voltando e os heróis se reconstruindo, que eles tinham explodido e tudo mais. É bem legal a cena. Então tu vê que no início do filme já, né, em alguns momentos, o Zack Snyder, ele desenvolve esses poderes do Flash pra mostrar no final ele usando de novo isso, aquele conceito que já foi apresentado. Outra coisa que eu achei legal em relação ao Flash também é na cena que é quando ele salva Iris West, que nos quadrinhos é um interesse amoroso dele. Ela aparece, né, num acidente de carro, e aí aparece ele indo salvar ela. E o legal que eles mostram que o poder do Flash, ele é tão grande e ele anda tão rápido que ele precisa fazer as coisas com muita calma. Então quando ele vai salvar ela, ela tá sendo projetada pra frente, ele precisa pegar ela aos poucos, com calma, pra não machucar ela, porque qualquer movimento que ele fizer um pouco mais brusco, como ele é muito rápido, ele vai destruir ela. Tipo, é muito triste assim que não tem uma linha de diálogo sobre isso. Tu entende só vendo. Então é bem legal essa parte. O próprio Cyborg também tem um outro poder, que o pai dele explicando pra ele o que ele é agora, né? O que ele se tornou. Então tem uma cena bem legal que ele, como ele consegue acessar qualquer tipo de tecnologia, ele tá conectado a tudo, ele acompanha através de câmeras pela cidade uma mãe que trabalha muito, que tem pouco dinheiro, ele começa a ver que, pô, não é justo e tudo mais, e ele consegue ver a conta bancária dela, e é muito legal como o Zack Snyder, ele coloca isso em imagens, várias contas bancárias flutuando na frente dele, como se ele tivesse vendo todas as contas bancárias do mundo, e ele consegue ver a quantidade de dinheiro que tem nelas, assim. E aí ele vendo o sofrimento daquela mãe com um movimento de mãos, né? Ele aumenta a conta bancária daquela mãe e ela estava sendo, tipo, despejada. Ela vai conseguir pagar o aluguel agora. Então, enfim, é bem interessante isso, que ele mostra essas coisas, né? Sem precisar te explicar, literalmente, né? Ele vai, ele te mostra e tu entende, assim. É muito legal porque a gente tem tempo pra isso. O Batman também é um outro personagem que a gente vê ali. O grande poder dele, ele é um ser humano comum. O grande poder dele é que ele é super inteligente, e isso faz dele um baita detetive, né? Ele consegue achar soluções, né? Como ele não tem superpoder, ele tem que usar a cabeça para resolver as coisas. Isso é muito legal. E eu senti um pouco de falta nisso nesse filme, assim, que é ver realmente ele pensando e resolvendo, quebrando a cabeça, assim, sabe? Para resolver as coisas. Eu acho que ele foi o personagem que menos foi desenvolvido nessa questão dele usar mais a cabeça, assim. A gente entra agora numa parte que eu achei bem interessante, achei bem legal, e eu não vi ninguém falando ainda sobre isso, que é justamente a nave dele. No filme de 2017, aparece ele lá, a gente vê ele mexendo na nave lá, tentando consertar ela, e até a Mulher Maravilha fala assim, brinquedinho novo. Ele, pois é, tô tentando arrumar ela aqui, mas não tô conseguindo, não sei o que, vamos ver o que vai acontecer e tudo mais. E no decorrer do filme, tem vários momentos porque eles falam, pô, e a nave? Pô, tu tá conseguindo arrumar? Putz, ainda não sei se eu vou conseguir. E vai indo, eles vão falando da nave, aí daqui a pouco chega o Cyborg, ele fala, não, é só um problema de software, talvez eu consiga te ajudar, blá, não sei o que. Enfim, eles conseguem lá a nave em um momento chave lá que eles precisam ir até onde tá o Lobo da Steppe, e aí aparece a nave de forma triunfal, até a nave do Batman tinha um arco, e cara, é bem explicado o que acontece, assim, eu achei bem interessante essa parte. Falando um pouco do Lobo da Steppe, eu achei bem legal também o arco que deram pra ele. Finalmente a gente não é um vilão que nem no filme de 2017, que era só dominar o mundo e aquela coisa horrorosa que ele tinha, super humanizado, que isso eu acho muito tosco, assim, essa mania que os diretores têm, né, de querer humanizar formas alienígenas, né. Eu gosto muito de ficção científica, um exemplo que eu gosto de dar, assim, é do A Chegada, por exemplo. Os alienígenas têm aquela forma meio que de polvo, eles vivem meio que em um ambiente onde eles ficam flutuando e tal. Uma raça alienígena, ela nunca vai ter a nossa forma, né. Eu, pelo menos, não gosto quando essas raças, elas são demonstradas por dessa forma. Eu gosto quando a galera pira o cabeção e faz um ser de uma forma completamente diferente, assim e tal. E agora, pô, eu acho que deu outra cara, né, pro Lobo da Steppe, aquela armadura dele que fica se mexendo, toda brilhosa, toda metalizada, assim. Ele também, tu vê que aqueles chifres que ele tem não são o capacete dele, é a forma dele, né. Ele é assim, organicamente, e a armadura só cobre o corpo dele. A gente consegue entender do porquê que ele tá indo atrás das caixas maternas, dá a entender que ele fez alguma coisa que o Darkseid considerou como traição, e ele tá em dívida com o Darkseid, e ele precisa entregar, sei lá, 100 mil mundos como forma de mostrar que ele ainda é digno. E então tu vê que até isso é desenvolvido. O Lobo da Steppe, ele é super ameaçador enquanto ele tá indo atrás das Amazonas, ele é super violento e tal, mas quando ele vai se referir ao Darkseid, tu vê que ele tem medo, ele realmente respeita o cara. É outra coisa que ficou muito melhor explicado. Por que ele vai pra uma usina com nuclear? Pô, no filme de 2017, cara, ele
simplesmente vai pra lá, entra numa usina abandonada e aí na volta tem uma família morando. É muito tosco, não faz sentido nenhum aquilo, sabe? Nesse filme eles explicam que ele vai pra lá porque era um lugar radioativo, é um lugar que vai ajudar a ligar as caixas maternas. E eu entendi que aquele monolito era uma barra de algum material radioativo e ele vai colocando as caixas maternas ali, mas essa radiação é que vai energizando as caixas, que era o que ele precisava, né, pra fazer elas funcionarem. Tanto é que uma hora eles estão falando lá, tipo, no filme, mas é uma usina, como é que a gente vai achar a caixa? A região não é mais radioativa por causa das caixas. Então tu vê que até isso eles explicam, porque não faria sentido eles chegarem lá pra combater o cara e 5 minutos depois tá todo mundo morrendo de câncer, porque ficou encostando e chegando perto de um monolito de 3 metros de urânio. E esse mesmo totem é um totem que ele usa pra se comunicar com o Darkseid, com o Desaad, eu acho que é. Lembra muito aquela tecnologia kryptoniana. Parece um metal todo granulado, assim, que junta e faz as formas e as pessoas se comunicam através daquilo, assim. Eu achei bem legal eles manterem essa identidade visual que foi trazida lá atrás, né? No primeiro Homem de Aço, que a gente consegue ver por toda a história de Krypton. Então até isso, cara, até o Lobo da Steppe tem um arco, tem ali o primeiro vislumbre do que seria o Darkseid, do que seria, tipo, Apocalipse. É uma pena que a gente talvez não vá ter isso. Num segundo filme a gente não vá ver mais. A parte que desenvolve um pouco mais o Darkseid mostra naquele flashback onde a Mulher Maravilha explica pro Bruce Wayne que essa guerra já teve aqui na Terra antes, que até mostra o Lanterna Verde, mostra todos os deuses e mostra o Darkseid antes dele ser o Darkseid. Então ele já tinha vindo pra Terra pra tentar dominar ela com as caixas e aqui foi a primeira vez que ele sofreu uma derrota desses tantos mundos que ele conquista e ele perdeu as caixas aqui. Isso foi uma coisa que eu achei meio zoado, essa questão do tipo assim, cara, ele veio pra cá, ele tomou uma surra e aí eu fico pensando, se ele era tão poderoso, nesse meio tempo o Super-Homem ele só surgiu agora, sei lá, 33 anos atrás. Então teria aí pelo menos um período de, sei lá, 5 mil anos, 10 mil anos, aonde o planeta estava completamente desprotegido, ele poderia ter voltado, sabe? Isso é uma coisa que pelo menos eu não consegui identificar o porquê dele não ter voltado. E só agora, quando o Super-Homem morreu, que daí dá pra entender que no início do filme, ali, quando mostra a morte do Super-Homem, o grito da morte de um kryptoniano é tão forte, é tão poderoso, que aquilo de alguma forma acordou uma das caixas maternas. Quando essa caixa acordou e começou a transmitir algum tipo de sinal, foi que o Lobo da Steppe viu, tá na Terra, as caixas acordaram, vamos lá buscar. Foi isso que eu entendi. Daí a gente tem também a parte a gente tem a Lois Lane, que ela tá vivendo o luto dela, né? A gente vê que ela não voltou mais a trabalhar desde que o Super-Homem morreu. Muito do arco dela se resume ao fato de quando o Super-Homem ele volta à vida e ele não lembra direito quem ele é. Muito do papel dela, eu acho que no filme foi só ela vir aquela hora acalmar o Super-Homem, trazer ele de volta, né? Ele lembrar dela, né? Do amor que ele sentia por ela. É isso, porque depois nada muda, é a mesma Lois Lane. Eu não sou muito fã da Amy Adams como Lois, acho ela bem fraquinha. E a gente tem participação da Marta, a famosa Marta, a mãe do Clark, que troca uma ideia com a Lois lá e tal, e aí tem a cena que na hora eu achei sinistríssima, spoilers, e aí quando ela fecha a porta, ela olha e, cara, os olhos dela começam a brilhar como se ela fosse um demônio. Eu pensei, pronto, capiroto, tá dominada. E não, aqui o Zack Snyder já tava introduzindo mais um personagem que provavelmente iria desenvolver em outros filmes, né? Porque além desse Liga, ele tinha planejado mais 2 filmes, pelo menos, que é o Caçador de Marte, que é o famoso Ajax. Ele tem o poder de tomar a forma de qualquer ser humano, e a gente descobre que, na verdade, ele era aquele general que tava no primeiro filme do Homem de Aço, depois ele tá no Batman vs Superman também, e ele também já tá ali acompanhando a chegada, daí a gente não sabe desde quando ele tomou a forma daquele general, se no primeiro Homem de Aço ele já era o Caçador de Marte e ele começou a acompanhar quando o Super-Homem chegou na Terra, o que aconteceu com aquele general, com o original. Tem esse outro personagem novo aí que é introduzido e depois aparece no final de novo, falando com o Batman lá, oferecendo ajuda pra eles. Aliás, foi outra coisa que eu achei estranha, assim, no trailer aparece novas cenas do sonho, né, do Bruce Wayne, que ele tem sonho / premonição sobre o futuro quando o Darkseid tomou conta e ele dominou o Super-Homem. Eu fiquei pensando, cara, não vai aparecer nunca essa cena, e ela aparece bem no final. O Bruce Wayne, ele literalmente sonha novamente com aquilo, e aí a gente tem um vislumbre ali daquele futuro pós-apocalíptico e tal. Eu achei bem legal até, eu esperava um pouco mais, achei que ia ter mais coisa, e a gente vê um pouco ali da dinâmica dele com o Coringa, e eu achei interessante o que o Zack Snyder fez. Ele não mostrou o Coringa inteiro e tal, ele vai mostrando partes da roupa que ele tá usando, mostra o rosto, daí quando ele vai mostrar ele de novo, ele desfoca um pouco o rosto dele e tal, tu vê que ele não mostra literalmente o Coringa parado em pé, mas eu achei legal a dinâmica dele, com o Batman meio que tira ele, fala tipo alguma coisa lá, aí o Batman meio que fica puto, e o Bruce Wayne fala assim, não sei o que, tipo Arlequina,
Arlequina, né, quando ela morreu nos meus braços, não sei o que, ela pediu pra eu jurar que eu ia te matar. E aí tu vê duas coisas, uma, a Arlequina e o Coringa tinha alguma treta entre eles, alguma coisa assim que a Arlequina tava putaça, então aquele romance deles que a gente viu, o pudinzinho, já não tinha mais, e ela morreu magoada, né, fazendo o Batman prometer que ia matar o Coringa. E aí quando o Batman fala isso, tu vê pela primeira vez o Coringa expressar algum tipo de emoção, porque tu vê que ele se abala, ele para, pensa assim alguns segundos e depois ele fala pro Batman, né, eu entendi, é isso aí, essa foi boa, e tu vê que abalou ele. Então, como eu queria ter tido a oportunidade aí de ver um filme solo do Batman, do Ben Affleck, que é um Batman que eu gosto muito, de representação, tipo, visual, física, assim, é um dos melhores do cinema, e como eu queria ter visto um filme solo dele, talvez lutando contra o Coringa, essa dinâmica maior dele, aí eles investigando alguma coisa em Gotham, na própria Gotham City, na visão do Zack Snyder, eu queria ter visto. E aí a gente tem também ali o Flash, já com uma armadura, que aparece no Batman vs Superman, quando ele volta no tempo e fala, Bruce, ele tá com uma armadura, e nesse sonho mostra, ele tá junto com a Mera, e ali a gente descobre que o Aquaman, mais algum outro herói, eles falam o que morreram, mas o sonho é basicamente isso, tá o Exterminador junto com eles ali, tu vê que no final tem uma parte onde o Lex Luthor recruta ele pra meio que eles fazerem uma aliança ali, e aí depois nesse futuro pós-apocalíptico tu vê que o próprio Exterminador se juntou a eles de alguma forma. Pena que o sonho foi curto, foi só aquilo ali, gostaria de ter visto mais, né? No mais, assim, eu gostei muito do filme, eu achei que foi um filme que foi muito melhor desenvolvido, foi muito mais bem explicado, mas o filme, cara, tipo, ele é muito bom, eu acho essas 4 horas que rolam aí, elas são bem exploradas, vale muito a pena ver, sabe, toda a história pessoal do Zack Snyder pra conseguir fazer isso acontecer, o apoio dos fãs, cara, esse filme, se não fosse os fãs enchendo o saco e falando sobre isso, e indo atrás e correndo, o filme da Liga de 2017, se eu não me engano, ele arrecadou ali 650 milhões, alguma coisa assim, que pra um filme desse tamanho, com esses personagens, o filme deveria ter feito um bi. Só os fãs conseguiram arrecadar 500 milhões de dólares para uma associação que trabalhava com a prevenção de suicídios lá nos Estados Unidos. Então tu vê o poder dos fãs, conseguiram quase arrecadar mais dinheiro do que o filme próprio fez. Então tem essa questão da pandemia, eles quererem bombar o HBO Max, precisar de alguma coisa de peso, então tipo assim, ó, vamos fazer então o Zack Snyder, tu tem aí o filme, os caras botaram uma mão tipo na grana dele, os caras botaram uma grana na mão dele e bora, vamos fazer. Pô, tá aí, a gente foi agraciado com esse filme maravilhoso. Cara, o filme é bom, vale a pena, assistam. E aí, cara, uma coisa que a galera tá se perguntando muito agora é se a gente vai ter um Liga da Justiça 2. Sinceramente, eu acho que não. Não é só uma questão do filme ele fazer sucesso, ele ser aclamado pela crítica, fazer muito dinheiro. Por mais que Hollywood funcione muito dessa forma, eu acho que não é só isso. Tem toda uma questão do todo o desgaste que rolou nesses 3 anos e na produção do primeiro filme, todo o desgaste do Zack Snyder com a Warner, toda a questão de contrato dos atores, né, tem que contratar os caras de novo. O próprio Ben Affleck na época tava passando por alguns problemas de bebida, tava meio depressivo também, já tinha dito que não queria mais fazer o Batman. Os caras teriam que largar um caminhão de dinheiro na mão desses caras para conseguirem trazer eles de volta, sem contar o fato de que a gente já tenha um novo Batman estabelecido, que é o Robert Pattinson, com o filme do Matt Reeves, que acho que semana passada eles acabaram as filmagens, então já vão entrar na parte final da produção e finalizar o filme. Já tem o anúncio de um novo filme do Super-Homem, talvez com um ator negro agora, trazendo uma outra encarnação do personagem. Então, cara, eu acho muito complicado a gente conseguir, por mais que esse filme faça dinheiro, a gente conseguir ver a conclusão dessa história, mas o que não dá pra duvidar é do poder dos fãs, porque já começou a subir, essa semana já tava entre os Trend Topics, a hashtag para restaurar o universo do Snyder. Cara, e a galera tá bombando essa hashtag, tá começando um movimento, eu acho complicado, e pessoalmente eu gosto muito dessa visão do Zack Snyder, por mais sombria que ela seja, e mesmo assim, cara, eu torço pra esse Batman novo dar certo, eu torço pra esse filme novo do Super-Homem dar certo, porque no fim das contas, tudo que a gente quer ver são filmes legais desses personagens que a gente tanto gosta, mas eu acho bem complicado a gente ter mais um filme do universo do Snyder, porque seria muita grana desprendida. Tu vê que talvez a DC entendeu que o lance dela talvez seja fazer filmes independentes desses personagens, manter assim, mas eu espero como fã que futuramente a gente tenha aí talvez um universo compartilhado e coeso, que a gente possa juntar a liga de novo e ver esses heróis novamente salvando a Terra aí de alguma ameaça
Então era isso, galera. Eu acho que ficou um vídeo longo, acho que eu falei demais, é a primeira vez que eu tô fazendo isso, eu não sei fazer isso. Eu só queria agradecer vocês, então, por terem assistido essa minha empreitada aí. Se vocês já viram o filme e gostaram ou não gostaram, deixa os comentários aí, deixa um like no vídeo se vocês curtiram esse formato de eu conversando, dando a minha opinião, e se inscreva aqui no canal, comentem o que vocês acharam do filme, do vídeo, feedback, vamos trocar uma ideia. Eu acho muito massa a gente poder conversar e dialogar de uma forma tranquila e responsável, por que não? Então deixa aí nos comentários as perguntas de vocês, que eu vou responder todo mundo. Tá, um grande abraço, muito obrigado por vocês terem acompanhado e até mais. Tchau!